Boa tarde, meus amigos queridos, como estão vocês? Desejo que estejam todos bem. Estamos nós aqui de volta para refletir sobre o nosso Evangelho de Jesus. Hoje nós vamos refletir sobre as palavras de Jesus lá dos Evangelhos de Mateus, de Lucas e de Marcos, que o Kardec analisa no capítulo 11, itens 1 a 4, onde ele reúne os temas: o mandamento maior, fazer ao outro o que gostaríamos que o outro nos fizesse, e a parábola dos credores e dos devedores. Ou seja, nós vamos pensar sobre o amor do ponto de vista prático. Para enriquecer mais ainda as nossas reflexões, eu trouxe também as análises desses temas que foram feitas pelo espírito Joana de Ângeles no livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, que é um estudo do Evangelho, né? Lá tem o capítulo 13, chamado Libertação pelo Amor. É muito interessante esse capítulo. Também trouxe as reflexões do André Moreira junto com o espírito Dias da Cruz, naquele livro O Alto Amor e as Potências da Alma, capítulos 1, que eles falam sobre o amor, e o 18, que fala sobre Deus. Também excelente para a gente entender o Evangelho. E também trouxe as reflexões do Alírio Cerqueira, que estão no livro Parábolas Terapêuticas, no capítulo 5, onde o Alírio vai analisar a parábola dos credores com o nome de servo malvado. Ele dá esse nome para a parábola. Bem, mas antes de começarmos, né, vamos para as nossas perguntinhas básicas. O que é o amor para nós, gente? Um sentimento, tá, mas como? Como que nós sentimos, como que nós demonstramos esse nosso sentimento chamado amor? Como, quem e quando nós amamos? A gente ama todo mundo, em todas as circunstâncias? Então, como, quem e quando nós amamos? Agora, e na nossa família? Como que os nossos pais, as nossas mães, irmãos, avós, tios, como que eles expressam o amor? Nós expressamos igual ou diferente? E como expressamos o nosso amor pelos nossos filhos quando os temos, né? Bem, vamos pensar. Agora, vamos lá no texto do Evangelho para a gente ver o que tem aqui. Bom, a primeira citação é de Mateus. O Kardec trouxe uma citação do Evangelho de Mateus, capítulo 22, itens 34 a 40. Essa passagem, gente, ela é tão importante que ela está também nos Evangelhos de Marcos e de Lucas. Então, os três evangelistas estão reproduzindo isso, porque Jesus falou com muita energia e eles captaram, né? A passagem começa assim: os fariseus, tendo sabido que Jesus tapara a boca dos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe esta questão: Mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este o maior e o primeiro mandamento. Então vamos lá, né? Amar a Deus de todo o coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso espírito. Mas o que é amar Deus, gente? Precisamos saber o que é Deus e o que é amar para nós hoje, né? Por quê? Porque ao longo da nossa evolução, nas várias encarnações, ou nessa encarnação mesmo, o nosso conceito de Deus tem variado no nosso imaginário. E claro, né, que com isso, nossa forma de demonstrar o nosso amor por Ele também. Por quê? Porque se a gente imagina Deus, um velhinho, sábio, bondoso, nosso sentimento é de um jeito. Mas, se a gente pensa em Deus como um homem sério e austero,
Talvez a gente demonstre o nosso sentimento por ele de outra forma. Ou será que Deus seria um justiceiro vingativo, como nos propõem muitos? Bem, nós estamos hoje à luz do Espiritismo. Então vamos lembrar lá da questão número 1 do livro dos Espíritos, onde eles, quando Kardec pergunta o que é Deus, eles nos dizem que Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Tá? Ou seja, Deus é o Criador. Mas nós sentimos isso? Nós sentimos Deus como nosso Criador, de fato? E como que nós amamos esse Criador? De que forma? Vejam que Jesus fala que é para amar de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso espírito. Então, como que nós podemos expressar esse amor profundo? Como é que a gente faz isso, gente? Seria com os cultos, com as oferendas, com as preces, indo no centro, na igreja, professando uma religião? Será que isso basta? Será que isso é amar a Deus? Ou será que nós já compreendemos que amar a Deus é amar e respeitar toda a sua criação? Bom, vamos ver como que Jesus nos explica isso, né? Jesus fala assim: e aqui tens o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Então, o que Jesus está dizendo para a gente? Que o mandamento maior é o amor a Deus e ao próximo como a nós mesmos, né? Que esse seria o sentido da vida, amar. Mas como o amor pode parecer algo assim muito abstrato ao longo das nossas várias vidas, Jesus, para nos facilitar, explica na prática como é que é amar, para a gente não ter dúvida. Qualquer que seja o nosso estado evolutivo, Jesus dá uma receita simples do que é amar. Ele diz assim, isso está em Mateus, tá? Kardec trouxe uma citação de Mateus, que diz assim: fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisto que consistem a lei e os profetas. Fazer aos homens tudo o que queremos que eles nos façam. E a outra citação de Lucas, que é: tratai todos os homens como quereis que eles vos tratem. Simples, né? Parece tão simples. Então tá, agora eu vou fazer a todo mundo o que eu gostaria que me fizesse. E eu vou tratar todo mundo do jeito que eu gostaria que me tratasse. Será que nós conseguimos tratar o outro do jeito que gostamos de ser tratados? Nós fazemos ao outro tudo que desejamos que o outro nos faça? Mas quem é esse outro? É qualquer um? Nós tratamos todos do jeito que a gente gostaria de ser tratado? A gente faz ao outro aquilo que a gente gostaria que eles fizessem? Qualquer pessoa, na rua? E os nossos mais próximos? Bem, nós falamos muito de amor. Mas será que nós amamos nesse conceito de Jesus? Vamos refletir, né? Jesus, já sabedor da nossa dificuldade com o amor em todos os tempos, também em outra ocasião contou uma parábola para exemplificar melhor como amar. Lá nessa parábola, Jesus também nos mostra a nossa necessidade de amar. Por que é importante amarmos? O Kardec ele intitulou essa parábola de parábola dos credores e dos devedores. Já o Alírio chama de parábola do servo malvado, mas é a mesma história, tá? E no Evangelho de Mateus está como a parábola do devedor implacável. Todos nós conhecemos essa parábola, já lemos ela trocentas vezes, já estudamos, mas vamos rever aqui para a gente ver o que pode nos acrescentar no dia de hoje. Começa assim: o reino dos céus é comparável a um rei que quis tomar contas aos seus servidores. Tendo começado a fazê-lo, apresentaram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Mas, como não tinha meios de os pagar, mandou o seu senhor que o vendessem a ele, sua mulher, seus filhos e tudo que lhe pertencesse para pagamento da dívida. O servidor, lançando-se-lhe aos pés, o conjurava, dizendo:
Senhor, tenha um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Então, o Senhor, tocado de compaixão, deixou ir e lhe perdoou a dívida. Então vejam, Jesus aqui está nos falando de um Deus misericordioso, que sempre nos possibilita novas oportunidades de reparo, né? A gente vê isso. Estamos aqui encarnados pela misericórdia divina. Então, se nós recebemos do Criador compaixão e perdão para uma nova encarnação, para novas experiências, é natural que nós também aprendamos a oferecer compaixão e perdão para o outro. Não é assim? E será que nós somos, então, benevolentes com os outros? Nós perdoamos? Depende, né? Às vezes a gente diz que perdoa, mas não necessariamente de pronto. A gente às vezes leva um tempo para refletir sobre aquele sentimento e poder fazer de fato o perdão verdadeiro. Bom, vamos voltar lá para a parábola e ver como que o servo vai se comportar depois de ter sido perdoado e ter tido uma nova oportunidade. Será que nós somos como esse servo? Vamos ver. A parábola continua assim. Esse servidor, porém, ao sair encontrando um de seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros, veja que lá em cima eram 10.000 talentos, o dinheiro era uma coisa menor. Esse aqui devia 100 dinheiros. Ele o segurou pela goela e quase a estrangulá-lo dizia, paga o que me deves. O companheiro, lançando-lhe-se aos pés, o conjurava dizendo, tenha um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Mas o outro não quis escutá-lo. Foi-se e o mandou prender para tê-lo preso até pagar o que lhe devia. Olha nós aqui, né? A situação era muito parecida. Ele recebeu o perdão, mas ele não quis perdoar o outro, que devia muito menos a ele. E nós? Como que nós fazemos? Nós que recebemos tanto da providência divina, tanto do Criador, nós somos misericordiosos ou nós somos implacáveis uns com os outros? E quando esse outro nos fere e nos consideramos vítima da sua maldade, como que nós agimos? Com amor? Com misericórdia? Com benevolência? Porque a gente também faz muita coisa que não deveria. A gente ainda pratica muito desamor. Podemos achar que não, porque graças a Deus não nos lembramos das vidas anteriores, né? Mas vamos voltar para a parábola e ver o que Jesus vai nos ensinar com o desfecho dessa parábola. Ele diz assim, os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, foram extremamente aflitos e informaram o Senhor de tudo o que acontecera. Então, o Senhor, tendo mandado vir à sua presença aquele servidor, lhe disse, mau servo, eu te havia perdoado tudo o que me devias, porque me pediste. Não estavas, desde então, no dever de também ter piedade do teu companheiro, como eu tivera de ti? E não deveria ser assim, gente? Se somos todos espíritos imperfeitos, é claro, é certo que ainda erramos. E também precisamos da misericórdia para fazermos os devidos reparos. Não só a misericórdia divina, mas a misericórdia daqueles que estão conosco hoje na jornada. Quantos nós já magoamos? E vamos precisar deles para nos aturar, para nos ajudar a reparar. Então, também é necessário que sejamos misericordiosos uns com os outros, já que estamos todos no processo de aprendizado. Cada um do seu jeito, cada um fazendo o seu percurso, mas está todo mundo a caminho, né? Aqui não tem espírito de luz, estamos no planeta de provas e expiações. Então, o que a gente pode concluir daqui? Que amar é ser benevolente e misericordioso. Né? O Senhor aqui representando Deus, ele é misericordioso e benevolente. Mas vamos entender por que nós devemos ser misericordiosos e por que devemos ser benevolentes. Enfim, por que nós precisamos amar? Vamos voltar lá para a parábola para entendermos então o desfecho dela. E Jesus fala assim, e o Senhor, tomado de cólera, o entregou aos verdugos para que o tivesse, até que ele pagasse tudo o que devia.
É assim que meu Pai, que está no céu, vos tratará, se não perdoardes do fundo do coração as faltas que vossos irmãos houverem cometido contra cada um de vós. Claro que a parábola de Jesus é atemporal. Então ele está falando para todos os tempos. Ali ele estava falando com o povo que ainda precisava, né, de ouvir dessa forma. Mas hoje nós podemos considerar o sentido metafórico da parábola, lembrando o seguinte, que as leis de Deus estão escritas na nossa consciência, que também é onde estão guardadas as nossas dívidas. Então, não vai vir um senhor nos castigar, então a gente vai amar porque senão a gente vai ser castigado. Não, nós mesmos vamos nos sentir necessitados de reparar. Ou seja, toda vez que todo aquele desamor que a gente praticar, toda vez que a gente não amar, isso tudo vai para a nossa consciência. E a nossa consciência é o nosso verdugo, né? Quando a gente não tem consciência, a gente não sabe. Mas a partir do momento que a gente toma consciência e a gente não pratica o amor, aquilo vai ficar guardado lá na nossa consciência. E aquilo vai, em certo momento, emergir e nos cobrar um preço. E eu aqui vou trazer, então, a reflexão do Alírio Cerqueira, que é muito interessante a respeito disso. O Alírio fala assim, que não amar é errar, é ignorar, seja no nível do conhecimento ou no nível do sentimento, né? Então, quando a gente não ama, a gente está errando, está ignorando, do ponto de vista de cabeça, mas também do sentimento. No caso do amar ao próximo como a si mesmo, a gente entende isso facilmente, no nível de onde? Da nossa cabeça, de saber. A gente sabe que deve amar o próximo, mas a gente nem sempre sente que deve amar o próximo. E claro, por isso a gente não vivencia esse amor. Então, o que acontece? Nós falamos muito sobre o amor, mas nós ainda somos muito atrapalhados no amar, né? A gente quer que o outro seja do jeito que a gente gostaria que ele fosse. A gente quer amar sob certas condições. Estamos na evolução, né? Mas só que nós ainda erramos muito no campo do amor. E o amor é a lei divina. Então, a gente precisa aprender a amar, porque quando não amamos, nós vamos causar danos a nós e aos outros. Por isso, Jesus fala do amor como lei maior, e de que a gente precisa aprender. E o Alírio, ele também nos explica o seguinte, que todo dano que nós praticamos vai exigir de nós uma reparação. Muitas vezes nós usamos desculpas para justificar o nosso desamor. Ou então nós caímos no outro extremo, que é o da culpa, e também não reparamos. Mas enquanto não amarmos ou repararmos os danos causados pelo nosso desamor, seremos atormentados pelos verdugos da nossa consciência. Isso é o que o Alírio nos diz. Então, o que a gente volta a insistir? Nós precisamos aprender a amar, como Jesus nos falou lá. Mas como que podemos aprender a amar se nós ainda somos espíritos tão imperfeitos? Bom, o Alírio diz assim, tendo uma ação responsável diante da vida. A ação responsável é um processo de autoexame, consciente da nossa imperfeição e dos nossos erros. Como assim? Bom, eu vou me vendo, vou me acolhendo como eu sou, através do autoconhecimento e do autoamor, e automaticamente eu vou percebendo aonde que eu não estou indo bem, aonde que eu não estou amando. E volta também automaticamente estendendo isso ao outro, né? Que a Joana até vai nos lembrar assim, lá no Evangelho à Luz da Psicologia Profunda. Ela diz assim, que somente o amor permite que se vejam as pessoas como são. Todo esse conceito de afetividade inicia-se no respeito a si mesmo, na educação da vontade e no bom direcionamento dos sentimentos, de forma que a autodescoberta trace conduta saudável. Então, é o tal do autoconhecimento sempre que volta, né? E a gente vai concluir que amar se aprende amando na prática. Não adianta ficar com teoria, a gente precisa praticar diariamente, nos pequenos atos da vida cotidiana, como nos propôs Jesus lá, né? O Jesus é super claro.
Bom, agora que a gente já fez essa análise, vamos voltar lá no Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, para a gente ver a análise que o Kardec faz, que ele sintetiza muito bem essa proposta de Jesus, e aí a gente vai e encerra o nosso estudo com essas reflexões. O Kardec fala assim no item 4, ele fala que amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que queríamos que os outros fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Não podemos encontrar guia mais seguro não podemos encontrar guia mais seguro como padrão de que devemos fazer aos outros aquilo que para nós desejamos. Não é isso? E o Kardec ele vai continuar. Gente, eu estou lendo porque o texto é bem grande, né? E as palavras de Kardec são boas. Kardec fala assim, faz a seguinte pergunta: com que direito nós exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder? Mais indulgência, mais benevolência, mais devotamento para conosco. O que direito a gente exige do outro mais do que temos para com eles? A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Quando as adotarem para a regra de conduta e para a base de suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reine a paz e a justiça. Não mais haverá ódios nem dissensões, mas tão somente união, concórdia e benevolência mútua. Então, o que Kardec está dizendo para a gente? Quando a gente se colocar no lugar do outro, quando a gente fizer o outro que a gente gostaria que o outro nos fizesse, a gente vai vencer o nosso egoísmo e nós vamos ter paz no nosso planeta, que a gente tanto deseja, que tanto ansia, né? Então, gente, não tem outra escolha, não é à toa que Jesus fala que o maior mandamento é amar. A gente precisa praticar, porque quando nós amamos de verdade, a gente supera o egoísmo, né? E Jesus ele vai nos ensinar que é nos colocando no lugar do outro que nós podemos amar de acordo com a nossa capacidade em cada tempo. A gente sabe que as pessoas vão aprendendo a amar e vão amando, demonstrando esse amor de uma forma mais leve à medida que vão evoluindo. A Joana, ela nos propõe um exercício que é o seguinte, é da gente aprender a nos amar para conseguirmos amar o outro como nós nos amamos e então podermos amar a Deus. Ela fala assim, diz assim, que amar é um mecanismo de compaixão e de misericórdia para consigo e para com o próximo. O amor é o liame, é a liga, né? Sutil que une o interior ao exterior do ser, o profano ao sagrado, o material ao espiritual, o ego ao self, que lhe passa então a comandar o comportamento. Lembrando, gente, que para amar Deus, eu preciso amar toda a criação. E para amar o próximo, eu preciso me amar, né? E aí a Joana nos diz assim, né, nessa passagem, né? Que, na verdade, a gente precisa aprender a acolher o que é, do jeito que é, para a gente poder tomar consciência e agir de forma responsável. A gente tem que sair do mundo da teorização, de querer que as pessoas sejam perfeitas, que nós sejamos perfeitos, para a gente poder se amar. Não, a gente se ama do jeito que a gente é, do jeito que a gente consegue, né? Cada um vai amar do jeito que pode, mas sempre se colocando no lugar do outro. E sabendo, né, que nós ainda estamos num planeta de provas e expiações, a gente precisa aprender a amar sem expectativas, sem exigências, né? Aprendendo sempre com os nossos erros e ampliando cada vez mais esse nosso sentimento de amor dentro do possível em cada situação. Nem nos desculpar e nem nos culparmos e ficar ali parado, coitado de mim, não sei amar. Não, vamos caminhar, como diz o Alírio, ter atitude responsável. Então, meus queridos, espero que o estudo tenha sido bom para vocês. Eu vou ficar por aqui, relembrando sempre que o Criador ele é justo e amoroso e que ele sempre nos oferece todos os recursos necessários para aprendermos a amar.
Beijos carinhosos nos corações de todos. Boa semana. Espero que possamos nos reencontrar em breve, todos com segurança.